Animalium. Mulher em pele de cordeiro, mulher que ladra não morde. Mulher dada não se olha os dentes, em boca fechada não entra mulher. Não se cutuca mulher com vara curta. Uma mulher sozinha não faz verão. Mais vale uma mulher na mão do que duas voando. Mulher escaldada tem medo de água fria. Quando uma mulher fala, a outra baixa a orelha. Quem se mistura com mulher esfarelo come. De grão em grão a mulher enche o papo. Filha de mulher, mulherzinha é. Pode ir tirando a mulherzinha da chuva. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre um livro de poesia, que é o livro Uma Mulher Só Não Faz Verão, da Daniela Rezende, livro que saiu em 2022 pela editora Urutau. Não sei se está dando para ver direito a capa, mas se não der eu coloco aqui do lado. A Daniela Rezende é uma poeta e arte educadora, formada em História da Arte com mestrado em Literatura, ela é paulistana, e essa é a estreia dela na literatura, embora não seja o único livro dela, ela já publicou outros. E esse livro aqui, em especial, foi semifinalista do Prêmio Oceanos no ano de 2023, né, tendo saído em 2022. E aqui, o que a Daniela vai fazer é um livro de poesia que, como essa primeira poesia sugere para nós, tem a mulher como tema, mas tem a mulher como tema numa situação bastante específica, que é essa situação de uma mulher enquanto presa. Vamos pegar essa primeira ideia. Aqui nesse primeiro poema, a Daniela usa de provérbios, de ditos populares, a maioria deles que tem um animal como objeto principal, né? Então, uma mulher que ladra não morde seria o cão que ladra não morde, né? Mulher dada não se olha os dentes é o a cavalo dado não se olha os dentes. Então, ela pega esses provérbios que trazem animais para passar alguma ideia e coloca a mulher. E isso diz muito do modo como a sociedade lida com a mulher e como a sociedade lida com os animais. Então ela vai estabelecer esse paralelo de que o animal é objetificado pela sociedade de várias maneiras, então se faz uso deles, usos exploratórios, muitas vezes. Não é uma relação, vamos dizer assim, que o ser humano tem de harmonia, nem sempre, a maioria das vezes não, de harmonia, de respeito, vamos dizer assim. Existe essa ideia de que os animais são seres dos quais a humanidade pode fazer uso conforme seus objetivos. E ela trata esse paralelo, então, com a mulher, nesse sentido também objetificada e nesse sentido também explorada, de algum modo. Por isso, vários poemas desse livro vão tratar de algum tipo de violência contra a mulher. Então é um livro que denuncia o machismo. A gente pode dizer que é um livro de combate, porque ele vai expor uma série de situações em que a mulher é violentada. No entanto, um animal tem os seus instintos. E quando ele é aprisionado, preso, perseguido, ele reage. Então, esse também é um aspecto em que a Daniela vai se debruçar da mulher como aquela que sempre está tendo, de certo modo, que lutar pela sua sobrevivência. No poema seguinte, por exemplo, A Mulher é um Animal Gigante, ela vai desenvolver essa ideia. Eu vou ler o poema para vocês. Parte 1. Algumas mulheres podem atingir mais de 10 metros de comprimento. São muito poderosas, elas atacam em uma emboscada, envolvem a presa num longo abraço e estrangulam a vítima. Essas caçadoras oportunistas também podem ser exigentes. A base da alimentação das mulheres é composta por mamíferos. Se não encontrarem uma presa adequada, elas aguardam longos períodos, até verem algo grande o suficiente. Parte 2. Em 2018, um homem desapareceu em seu jardim. Suas sandálias e facão foram encontrados um dia depois. Lá também estava uma mulher gigante com a barriga inchada. Os moradores suspeitaram da mulher, então a mataram e a carregaram para fora do jardim. Disse o chefe da polícia. A barriga da mulher foi aberta e seu interior exposto à luz. A mulher é um animal gigante, concluíram. O corpo é uma ficção. Então a gente vê que essa mulher atacou um provável predador, porque era um homem com seu facão, porque ele estava com seu facão, na verdade, e essa mulher foi abatida pela comunidade, né? Então existe essa ideia de que socialmente, de modo geral, a mulher está sob ataque. Mesmo quando ela se defende, ela vai ser atacada depois. Vários poemas vão tratar a mulher como esse ser vulnerável, em risco, sob risco,
e tendo que lutar pela sua sobrevivência com essas metáforas animais. Elas vão ser bastante exploradas. E nesse sentido, a autora também vai trabalhar, por exemplo, a questão do medo. E ela vai mostrando como essa mulher que precisa se defender, essa mulher que é atacada, essa mulher que sente medo, muitas vezes está só no seu sofrimento, nas suas apreensões, nas suas angústias e ansiedades. Como, por exemplo, no poema Besouros, que eu vou ler para vocês agora. Todas as noites ela se deita e fecha bem as pernas. Ela fecha bem apertada as pernas e se lembra das antigas histórias contadas pela avó para a mãe, e da mãe para ela. Dos tais besouros noturnos, luzidios, noite sem nuvens, dos tais besouros noturnos, 6 patas, 2 pares de asas, aerodinâmica imprópria para o voo. E que ainda assim voam, pois os besouros são milagres da natureza, explicava a professora na escola. Exoesqueleto de quitina, a divisão do corpo em 3 partes, abdômen, tórax, cabeça. Todas as noites ela se lembra dos besouros e fecha bem as pernas. Uma mulher que dormia de pernas abertas, bem abertas, assim, arreganhadas. A avó imitava. Um dia acordou com um besouro, um besourão maduro bem enfiado dentro dela. A menina arregalava os 2 olhos, pois os bebês são milagres da natureza, reiterava a professora. Parte 2. Todas as noites ela se deita e fecha bem as pernas, e não dorme com os olhos arrebatados pela sombra de besouros noturnos, da cor do azeviche. Brilhantes como estrelas, que entram sem pedir licença dentro de mulheres descuidadas. Dentro, o que eles fazem, o que acontece, como os besouros saem. Ela pergunta para a mãe, e a mãe só olha de volta para aqueles olhos turvos dela. Às vezes eles ficam dentro da gente para sempre, por isso é bom tomar cuidado. É interessante porque aqui existe o medo de ser violada, né, de que algo entre em si, e isso tem algo de metafórico em relação a possíveis abusadores, mas o besouro se torna uma espécie de materialização do medo, né? A imagem do besouro parece assumir a própria imagem do medo, e esse medo vive dentro da mulher, convive ali com ela, e ela vive sempre com esse temor de que lá ele fique para sempre. Parte 3. De fechar tão bem fechadas as pernas, tantas e tantas noites, de imaginar bichos no escuro, de sentir o medo bem sentido. A menina, a mulher, se preocupa com besouros, com seres que entram e saem de si, e assim cresceu, assim desenvolveu uma incurável, insuspeitável entomofobia. Alguns desses poemas que eu li para vocês, eles são majoritariamente narrativos. Nem todos os poemas são narrativos, mas vários deles são. E eles procuram contar essas histórias, recontar histórias que têm, às vezes, algo de popular, algo de tradicional, por exemplo, quando ela vai comparar o abuso de uma mulher com a eficiência com que um homem descarna um animal para comê-lo, e comparando, né, no caso é uma lagosta, a mulher com essa lagosta, e o prazer degustativo desse homem com a lagosta ao prazer que os homens imaginam ter quando acham que vão fazer uso, e aí eu não uso essa expressão à toa, de uma mulher. E esses sejam talvez os poemas com as imagens mais fortes, muitas vezes brutais, são esses poemas de violência. Existe um outro tom no livro também, que é um certo tom mais lírico, onde serão tratadas ali angústias talvez mais de ordem psicológica, embora também muito próprias da existência da mulher, onde vão ser trabalhados também espaços e papéis que são normalmente atribuídos à mulher, como o papel da mãe ou o espaço da casa. Eu vou ler 2 poemas que têm a ver com isso. O primeiro chama Sílvia, e é uma alusão à escritora Sylvia Plath. No último dia, Sílvia foi ao mercado, comprou leite para os filhos, fósforos, aspirina, pão e toalhas novas, 2 nuvens felpudas. Na última noite, Sílvia foi ao mercado. Quantas horas até o fim? Para quem não sabe, a Sylvia Plath é uma autora que tirou a própria vida. Ela tinha 2 filhos pequenos que ela protegeu no quarto, né? Deixou protegidos no quarto enquanto ela inalava gás. Então existe essa imagem do cuidado materno com um certo peso dessa maternidade solitária de uma mulher que não está bem psicologicamente e que tem de lidar com a sua angústia existencial ao mesmo tempo que tem que lidar com o cuidado dos seus filhos, e como pode ser trágico esse equilíbrio. No poema Tristeza, ela vai falar desse sentimento
quase como com um cuidado maternal, com um cuidado que parece o cuidado que se tem com a casa e que também parece o cuidado que se tem com um filho. Ela vai dizer o seguinte: pegar minha tristeza, varrê-la para baixo do tapete, escondê-la debaixo da cama, enterrá-la a 7 palmos da terra, guardá-la no fundo da gaveta. Chorar minha tristeza na ida para o trabalho, na volta para casa, no escuro do cinema, no morno da madrugada. Viver minha tristeza, dar-lhe banho, roupas limpas, alimentá-la, niná-la até dormir, descobrir que ela nunca vai embora. Então se torna esse sentimento que ele é tão presente, ele é tão familiar, que você tem que lidar com ele quase como se fosse uma ida cotidiana ao trabalho, o cuidado do dia a dia com a casa ou o cuidado ali com os filhos que você tem. E eu gosto dessas repetições que ela vai fazendo, seja por paralelismo, seja por anáforas, no início dos versos, né? Porque ela alude a essa repetição, a algo que não é só repetitivo, que é cotidiano na vida do eu lírico, mas porque é algo repetitivo na cultura, é algo que se propaga como ciclo, que é uma estrutura, é uma lógica cultural que é difícil de desbaratar. Ela vai explorar bastante esse ritmo e essa repetição no último poema que eu vou ler para vocês, que é o Geórgia. Ela vai dizer assim: uma velha recolhendo ossos no deserto é uma velha recolhendo ossos no deserto. Minha mãe em um ônibus a caminho do sertão é uma velha recolhendo ossos no deserto. Uma leoa habitando a imensidão estéril é minha mãe em um ônibus a caminho do sertão. A mãe de minha amiga morta anteontem, enterrada e pranteada ontem, que faz falta hoje e amanhã, é uma leoa habitando a imensidão estéril. A mãe de minha amiga morta anteontem é minha mãe em um ônibus a caminho do sertão. É um fruto apodrecendo fora da árvore. É a filha apodrecendo fora da mãe. É um vazio instaurado no sertão. É a imensidão estéril do deserto. É a leoa, a velha, a mãe, o fruto. É uma velha recolhendo ossos no deserto, do pó dos ossos que faz o deserto. Tem essa ideia muito forte da velha recolhendo ossos no deserto, porque é uma velha recolhendo algo que restou após a morte, né? Então já como indício de uma situação difícil, de uma situação de aridez, de dificuldade, de precariedade, de falta. E ela vai comparando essa velha, né, essa mulher batida, que resistiu a tanta coisa e que ainda tem que lidar com a morte, a todas essas outras pessoas. Uma mulher a caminho do sertão, uma mulher que foi morta, uma leoa numa habitação estéril, provavelmente tentando cuidar da sua sobrevivência. Toda essa alusão a um feminino que resiste numa aridez, tratando, cuidando da própria sobrevivência. E como essas fêmeas estão isoladas, né? Elas estão isoladas. E acho que o livro, ele tenta, até pelo título, Uma Mulher Só Não Faz Verão, é de tentar repensar o isolamento de cada uma dessas mulheres no seu sofrimento, né? Como esse isolamento ele precisa ser transfigurado. Como, na verdade, são muitas numa mesma situação e talvez um certo espírito de coletividade pudesse ser resgatado ou pudesse ser instaurado. Os poemas não dizem isso claramente, mas eles sugerem isso na medida em que várias dessas solidões, várias desses desertos que essas mulheres vivem são similares, né? Eles não são compartilhados porque elas muitas vezes não estão juntas nesse processo, mas eles são compartilhados na medida em que são experiências comuns. É um livro muito bonito, eu gosto da maneira como a Daniela trabalha não só a grafia dos poemas, por exemplo, eu vou mostrar aqui um poema para vocês que é Ter um Corpo e Não Saber. A Daniela faz tanto uma exploração bastante variada do espaço da página, como ela faz da sonoridade. Eu acho que ela resgata uma certa musicalidade que tem um quê não só de popular, mas também de ladainha, né? Que é essa oração cheia de repetições. E a ladainha alude a um desejo de esperança, visto que é uma oração, mas é também uma oração que se pauta na repetição. E aqui está evocada não só a repetição do destino de várias mulheres, mas de uma cultura que segue se repetindo no que ela tem de violenta, de opressiva. Não me parece por acaso também que a capa traga uma pessoa negra, então me parece que existe aí
um olhar mais cuidadoso para toda essa questão contextual da vida das mulheres, na vida das mulheres pretas, que, segundo estatísticas, sofrem ainda mais, são mulheres que estão ainda mais vulneráveis do que as outras, quando o assunto é violência e abandono. Então é isso, fica aí a indicação do livro, eu vou deixar aqui no box de informações o Instagram da Daniela e o link do livro na editora Urutau, para quem quiser adquirir. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho, um beijo grande e até a próxima. Tchau.